Glória a Deus. Muito bem, povo de Deus, estou de volta para trazer essa palavra de Deus ao seu coração. Queridos irmãos, queridos ouvintes, você que está conosco nessa tarde, nós estamos diante de um capítulo muito especial na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada, que trata referente ao servo de Deus, o apóstolo Paulo, que estava em uma batalha, em uma luta, uma batalha espiritual. E o alvo dele nessa batalha era salvar vidas, era edificar o corpo de Cristo a partir de salvação de pessoas e de manutenção da vida espiritual do povo de Deus, a preservação, de pessoas que havia recebido a fé e que estava agora enfrentando um combate espiritual, situações que estava levando vidas a naufragar na fé, ou correndo o risco de elas naufragar na fé e perder aquilo que em Cristo já haviam conquistado. E aqui ele começa a destacar acerca da vida dele, daqueles que estavam com ele, como soldados de Cristo, como pessoas que se utilizam de armas espirituais em meio à batalha em que eles estavam travando, mostrando que embora que eles andando na carne, e quando ele fala aqui sobre andar na carne, ele está dizendo que ele estava andando nesse corpo físico, aleluia, porque é verdade que quando nascemos de novo, esse novo nascimento, ele não é da carne e do sangue. Esse novo nascimento é um nascimento espiritual. O corpo continua o mesmo corpo físico, o corpo carnal, mas a sua natureza, no seu interior você vai se tornar uma nova pessoa. Isso é o novo nascimento, é um novo nascimento espiritual, é uma nova pessoa no seu interior, glórias a Deus. E aí é claro que o seu comportamento no dia a dia muda, porque você se tornou uma nova pessoa. Então, aqui o apóstolo Paulo, esse servo de Deus, está dizendo, olha, porque andando na carne, andando nesse corpo, não militamos, não lutamos com as armas da carne, ou segundo a carne. É isso que ele está dizendo, estamos andando nesse corpo, e todas as pessoas estão andando nesse corpo, na carne, mas não militamos ou não lutamos com as armas da carne. As armas que aquele que ainda não nasceu de novo utiliza em suas batalhas, utiliza em suas lutas. Porque aquele que nasce de novo, ele vai compreender que ele está em uma guerra, que ele está em uma batalha, que ele está em uma luta, e que essa luta a qual ele está não é uma luta contra pessoas, não é uma luta contra o que a Bíblia chama, aqui na Epístola aos Efésios capítulo 6, não é uma luta contra carne e sangue, e carne e sangue é no sentido de pessoa, Não é uma luta contra carne e sangue, mas a nossa luta, olha só, Efésios capítulo 6, versículo 12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Ou seja, carne e sangue está falando de quê nesse sentido? Está falando acerca exatamente das pessoas.
das pessoas, né? Que é o velho homem ou o homem natural. Ele é carne e sangue. É isso que a palavra de Deus está querendo mostrar. Inclusive, quando Jesus ele conversa com Nicodemos, ou Nicodemos vai até Jesus Cristo para falar com ele, e ele elogiou Jesus. Jesus disse: olha, em verdade vos digo que necessário vos é nascer de novo. Quando Nicodemos não entende, né? Nicodemos era um religioso, um mestre da lei, que vai até Jesus. Então Jesus vai dizer: olha, é necessário você nascer de novo. Aí ele diz: mas como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Aí Jesus disse para ele, versículo 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, o nascimento pela qual Jesus está falando aqui para Nicodemos é o novo nascimento espiritual. Nascer do Espírito, se tornar uma nova pessoa do Espírito aqui dentro do seu interior. Aí, quando você se torna uma nova pessoa, aí você vai usar agora armas diferentes. E quais são as armas a qual nós vamos lutar vamos utilizar na nossa luta, nas lutas que enfrentamos? Quais são as armas? Vamos ver aqui em Efésios capítulo 6. Observe algumas dessas armas aqui nesse momento. Essas são as armas que o cristão ele utiliza na sua luta, na sua batalha. Versículo de número... Primeiro, deixa eu enfatizar e mostrar algo para você. Precisamos identificar o inimigo, né? Vamos identificar à luz da palavra de Deus quais são os nossos verdadeiros inimigos. Eles têm nome. A Bíblia diz, olha, mas sim contra principados, é uma categoria, uma hierarquia de seres espirituais da maldade, potestades, príncipes das trevas desse século, hostes espirituais da maldade. E o que a Bíblia chama aqui também de diabo, quer dizer o adversário. Então é contra esses seres, os demônios, que nós devemos lutar. E eles, por ser seres espirituais, você não vê o espiritual com os olhos naturais, com os olhos carnais. Então muitas vezes o que você está vendo é o que está diante dos seus olhos. É o que está diante dos seus olhos. E quando você está olhando para o que está diante dos seus olhos, você vê o que? São coisas e pessoas. E aí, muitas vezes, a sua luta acaba sendo contra pessoas. É alguém que está fazendo um mal para você. Alguém que está armando uma cilada, falando mal, ou tendo uma atitude para com a tua vida, por ela muitas vezes se deixar levar pela natureza carnal e da legalidade para o diabo, então você começa a ter aquela pessoa contra o inimigo, como inimigo, e quando o seu verdadeiro inimigo não é aquela pessoa, é aquele que está por trás, é aquele que está no mundo espiritual, no campo espiritual que você não está vendo.
E aí você quer se vingar de alguém, mas quem na verdade está atuando nessa pessoa ou nas circunstâncias à sua volta é o diabo. E você não entende isso, e aí utiliza, e quando você não discerne, não tem esse discernimento espiritual, aí você começa a usar armas carnais. Começa a viver com o coração cheio de ódio, se vingando de pessoas, pagando mal com mal. Mas aí a Bíblia Sagrada vem revelar para nós, olha, embora que para quem tem esse conhecimento de Deus, para quem tem essa disciplina espiritual, nasceu de novo, e para quem quer também ter e receber essa nova vida em Cristo, então algo precioso vai acontecer com você. Olha só, a palavra de Deus diz que vai ser colocada à sua disposição as armas espirituais e não as armas carnais. Quais são essas armas espirituais? Versículo de número 14. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Então a primeira arma para combater na luta espiritual é o que, irmão? Aqui, nessa ocasião, o apóstolo Paulo está olhando para algo natural para falar de algo espiritual. Então, ele está vendo um soldado romano. E ele vê que nos lombos desse soldado tem um cinto, né? Ele está com um cinto chamado de que traz uma segurança no local dos lombos. Mas aí ele vai chamar esse cinto aqui da verdade. No sentido espiritual, irmão, qual é a arma para nós vencermos a nossa luta? É sempre a verdade. Sempre devemos lutar e batalhar, mas com a verdade. Você não vence nenhuma batalha quando você está lutando espiritualmente, da forma correta, com mentira. Com mentira, irmão. Tem até um ditado no mundo que fala, mentira tem perna curta. A mentira, ela não se sustenta por muito tempo. A mentira é como um local onde você vê um solo assim, porém por baixo está oco. Aí quando você pisa, vai afundar. Porque a mentira não tem segurança alguma na mentira. É por isso que a Bíblia está dizendo, olha, cingidos os vossos lombos com a verdade. A forma de nós lutarmos na batalha espiritual, na luta do dia a dia, é sempre com a verdade. Verdade nos negócios, verdade no casamento, a verdade no relacionamento entre as pessoas, a verdade naquilo que você, nos empreendimentos. Quantas pessoas que para ganhar mente, engana algum funcionário, tenta enganar com mentira o seu patrão, ele vai e conta a história para o patrão dele, utiliza a mentira para lutar na batalha, na luta dele, ou para tentar se beneficiar de alguma forma, mente. Quantas pessoas que vai fazer um negócio e mente nos negócios, ou seja, ele está usando a arma carnal, e a arma carnal é a mentira. Quem é que dá essa arma carnal para o ser humano? É o diabo, porque a Bíblia diz em João capítulo 8 que o diabo, ele é o pai da mentira. Então é muito importante na nossa luta, na nossa batalha, lutarmos com a arma que se chama verdade. A esposa falar a verdade para o seu marido, o marido falar a verdade para o seu esposo, os filhos para com os pais, pais para com os filhos, nos negócios ser verdadeiro com as pessoas, né? Se alguém for vender algo e algo não for de qualidade, com a qualidade que algumas pessoas espera,
Fale a verdade. Olha, isso aqui não é da qualidade, não é a melhor qualidade. Fala a verdade. Se vai vender um automóvel, o automóvel está com um problema, não diga que o automóvel está de boa qualidade, sendo que está com algum problema. Fale a verdade, ou seja, porque a nossa luta deve ser sempre com a verdade. Devemos militar com a verdade. Então essa é uma das armas importantíssimas da nossa luta, do nosso trabalhar, nos relacionamentos, a verdade. Em segundo lugar, a Bíblia diz aqui: vestir a couraça da justiça. Glórias a Deus. Couraça da justiça. E o que representa essa couraça da justiça? A gente sabe que couraça vai proteger o que? Órgãos vitais como o coração. Então, uma das coisas que devemos sempre para proteger o coração é a prática, o quê? A prática da justiça. Isso aí é o que? É viver em obediência a Cristo, viver em obediência à palavra de Deus, viver em obediência à justiça. Glória a Deus, é caminhar naquilo que é justo, é estar aperfeiçoando o caráter de Deus na sua vida diariamente. Isso é viver na prática da justiça, e aí você vai produzir frutos de justiça. Aleluia, dessa maneira você vai estar protegendo o quê? O coração. Uma das coisas que a palavra de Deus nos orienta em Provérbios 4 é que de tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as saídas da vida. Devemos guardar o coração, proteger o coração. Glórias a Deus. Então, a prática da justiça é uma arma poderosa contra o mal na nossa luta e na nossa batalha. Em terceiro lugar, a Bíblia fala aqui também, aleluia, acerca dos calçados para os pés, calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Calçados aqui, qual é o sentido dessa palavra? Na verdade, eram sandálias dos soldados romanos, que deveriam ser fortes e também confortáveis para a caminhada. Isso daria para a pessoa estabilidade, porque o caminho é espinhoso. Então, se ele não estivesse calçado com sandálias, né, ou com os seus pés no meio da sua trajetória, no caminho espinhoso, ele poderia machucar os seus pés e ficaria limitado para continuar andando, para continuar caminhando, para continuar avançando na sua trajetória. E o que isso representa para nós? O que é o Evangelho? É as boas novas de Cristo, é o Evangelho de Cristo, que nós devemos estar calçados com esse Evangelho. Devemos ter o Evangelho de Cristo, estar revestido com o Evangelho de Cristo e vivendo de acordo com o Evangelho, né? Protegidos os nossos pés, andando, porque pés é o que? Com os pés nós andamos. Isso fala de quê? De andar de acordo com o Evangelho, de acordo com o Evangelho do Senhor e do Salvador Jesus Cristo. Andando de acordo com esse Evangelho do Senhor Jesus Cristo, estaremos protegidos na nossa trajetória. Então, o Evangelho é uma arma para nós. Viver de acordo com o Evangelho é uma arma para você lutar, para você vencer também a luta pela qual você está enfrentando. E eu quero encerrar aqui com o que a Bíblia chama de capacete da salvação. O capacete, meus amigos, o capacete, meus irmãos, fala de algo, fala de quê? Fala de algo que protege a cabeça, a mente, né? Ou a cabeça, e representa o quê? Uma proteção para a mente do ser humano. Por quê? Uma das coisas
que o ser humano deve tomar muito cuidado é com a mente. Uma das coisas que o diabo ele quer dominar é a sua mente. Ele quer dominar a sua mente, porque aquilo que está na sua mente é o que você também vai praticar. Então, uma das coisas que precisa de proteção é a sua mente. E o que fazer para proteger a nossa mente? A nossa mente. Você deve cultivar, ou nós devemos cultivar, um hábito muito importante que está em Filipenses 4, versículo 8, que diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. O que isso quer dizer? Que nós devemos ocupar a mente com coisas boas e não com coisas ruins. E a pergunta que eu quero te fazer é: o que você está trazendo e deixando permanecer na sua mente? Porque uma das coisas que a gente precisa compreender é como, até uma reflexão, uma frase, um Provérbios que diz assim: você não pode impedir um pássaro de voar sobre a sua cabeça, mas você pode impedi-lo de fazer um ninho. Entenda uma coisa: você não pode, muitas vezes, impedir de, através do que você vê, que você ouve, ou de alguns pensamentos que de repente vêm, que o diabo, muitas vezes, ele tenta lançar na sua mente. Mas você pode impedir que esse pensamento permaneça. Que algo que você viu fique na sua mente, processando em você. Então, devemos ter um cuidado, amados ouvintes, com a nossa mente. Se é um pensamento ruim, por exemplo, olha só, tem pessoas que de vez em quando o diabo lança na sua mente o pensamento de você suicidar-se, tirar sua própria vida. E tem pessoas que estão inclusive ouvindo essa palavra nessa tarde, que de vez em quando isso acontece por conta dos problemas, por conta das lutas, por conta das dificuldades que você enfrenta. Aí de repente o adversário da nossa alma, e nós estamos falando de luta espiritual, ele lança na sua mente: acaba com a sua vida. E você vai acabar esse sofrimento. Mas não é assim. Isso aí é apenas o plano dele para destruir a sua vida, para acabar com a sua vida e trazer uma consequência, tristeza na vida daqueles que estão à sua volta. Mas o Senhor, nessa tarde, Ele está falando ao teu coração: olha, eu tenho armas. Viu, soldado? Eu tenho armas espirituais para você vencer, para você combater esse mal e viver uma vida vitoriosa na minha presença, diz o Senhor. Quantas pessoas que se sente como não se sente amada, né? Como se ninguém te amasse, como se você não fosse importante, você não fosse especial, mas tenha a convicção e a certeza: você tem um grande valor. Você é uma pessoa única, não tem ninguém que tenha a mesma digital que a sua. Não tem ninguém que tenha a mesma voz que a sua. O Criador, quando Ele te formou, Ele formou você como alguém muito especial, alguém único, e o amor dele para com a sua vida já foi provado através do Filho de Deus,
que despiu-se da sua glória, desceu a esta terra, humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, depois como homem, tomou a forma de servo, foi obediente até a morte, morte de cruz, para salvar a tua vida. Tudo isso por quê? Porque Ele te ama. E a palavra de Deus diz assim para você, que Deus prova o teu amor para com a tua vida, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quer dizer, por cada um de nós, sendo nós ainda pecadores, apesar dos pecados, apesar das iniquidades, Cristo morreu por nós. Então você que está nessa tarde ouvindo a palavra de Deus, não aceite essa palavra que o diabo está lançando contra a tua vida, dizendo que você não tem valor. Não, você tem um grande valor. Você só precisa acreditar e aceitar esse amor de Deus que Ele tem para com a tua vida. E mais, tem pessoas à sua volta que se importam assim com você. Quantas mães que vêm esse pensamento e que têm filhos que são importantes para você, que se importa com você, que tem um marido, que tem parentes, que tem amigos. Então valorize a graça de Deus e deixe o Espírito Santo morar na sua vida para te tornar uma nova pessoa, para te dar essas armas para que você venha vencer esses pensamentos ruins, esses pensamentos negativos que o diabo tem lançado contra a tua vida. E para nós encerrarmos aqui, a palavra de Deus diz assim, o versículo de número Efésios capítulo 6, a última arma espiritual e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus, irmãos? A Bíblia Sagrada, os princípios da palavra de Deus. Através desses princípios você vive uma vida vitoriosa sobre o diabo, na luta espiritual. Você se lembra do exemplo de Jesus quando ele enfrentou a tentação? A Bíblia diz que o diabo apareceu com propostas para ele. Mas como ele estava revestido, ele estava com as armas espirituais, e uma delas é a espada do Espírito, ele combateu, nos deixando exemplo para nós também vencermos. A palavra de Deus diz que o diabo disse, olha, vendo que Jesus estava com fome, Deus abençoe meu querido irmão Emerson, pregador da palavra, homem de Deus aí. Aleluia, olha só, irmãos, que coisa interessante. Ele veio e disse, olha, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Por quê? Porque Jesus estava com fome. E aqui nós observamos que o diabo percebeu a necessidade de Jesus para levar ele ou tentar desviar Jesus do propósito, e inclusive tentar fazer Jesus duvidar, porque ele diz, se tu és o Filho de Deus, é uma tentativa de fazer Jesus duvidar. Aí a Bíblia diz que, e aqui abro um parêntese para dizer algo, olha só que interessante, ele sabia o que Jesus estava precisando e dá uma sugestão para Jesus. Jesus estava com fome, Jesus precisava de pão, mas a sugestão para a solução do problema naquele momento não veio de Deus, veio do diabo. E aqui eu aprendo algo, eu quero compartilhar com você, mesmo que seja algo para solucionar um problema. A sugestão do diabo não serve para nós. A sugestão do diabo não serve para você. A sugestão do diabo e a solução do diabo não serve para nós, não. Sempre esteja pronto para receber o que vem de Deus e não o que vem do diabo. Pastor, mas parece ser algo bom, porque olha, eu estou precisando disso. Mas se vem do diabo, não serve. A sugestão dele não.
a solução do diabo não serve para nós, mesmo que pareça uma boa solução. Interessante que o diabo ele sempre está pronto para apresentar boas soluções, mas é coisas que vai tirar você de um propósito de Deus, é coisas que vai te desviar do projeto de Deus. Então, entenda algo, esteja sempre pronto com essa arma espiritual que é a palavra de Deus, para sempre combater o que vem do diabo. Não serve para nós. A sugestão do diabo não serve para mim e não serve para você. Porque Jesus ele nos dá o exemplo dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí a Bíblia diz que Satanás ele é insistente quando ele está tentando fazer você desviar do propósito. Ele sempre virá com uma nova tentativa e ele agora ele fala mais algo para Jesus. Olha, se tu és o Filho de Deus, leva Jesus num lugar sobre o pináculo do templo e diz assim: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que não tropeces em uma pedra. E ali ele fala mais uma vez, dando uma sugestão para Jesus: olha, lança-te daqui para baixo. E ele utiliza o que, irmão? A palavra. E aqui nós devemos entender que nem toda citação bíblica, não é porque alguém está citando Bíblia para mim e para você, que você deve seguir aquela citação só porque alguém está utilizando a Bíblia para levar você a fazer algo. Sempre procure perceber, essa citação bíblica, ela vem de Deus ou ela vem do diabo, porque o diabo também sabe citar a Bíblia para levar você a fazer algo. O diabo também usa pessoas para utilizar a Bíblia, meu Deus, isso é muito sério, para utilizar a Bíblia para levar você a se desviar do propósito de Deus. Olha só, o diabo ele diz: olha, está escrito, ele está dizendo para Jesus, o próprio Filho, está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Então entenda, peraí, eu estou ouvindo uma citação bíblica, mas essa palavra vem de Deus para mim ou ela vem do diabo? E quando você está munido com a espada do Espírito, está escrito que a espada do Espírito não é só a espada, mas é a espada do Espírito. Quer dizer, é a espada na inspiração do Espírito Santo. Não é a espada do diabo, mas é a espada do Espírito. Quer dizer, a espada que quem inspirou foi o Espírito Santo. Não basta você ouvir uma palavra, mas você tem que entender se essa palavra é inspirada pelo Espírito Santo para a tua vida. Porque a palavra que vem na inspiração do Espírito Santo para a nossa vida vai produzir em nós vida. Como diz a Bíblia, as palavras que eu vos tenho dito, Jesus declara, elas são espírito e vida. Quer dizer, ela vai produzir em você vida. Vai edificar você e não te destruir ou fazer você se ensoberbecer ou até mesmo sair do projeto de Deus. Terceiro lugar, aí Jesus diz assim: mas também está escrito. Agora vem a palavra, a espada do Espírito, porque a primeira espada, usando a Bíblia, o diabo usa a Bíblia, então foi a espada do diabo, mesmo que utilizando a Bíblia. Agora vem a espada do Espírito, de quem o Espírito estava nele, o Espírito estava sobre ele. Jesus declara: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Agora essa citação é de quem tinha o Espírito, é a Bíblia, mas de quem tem o Espírito nele. Terceiro lugar, o diabo não desiste, agora ele vai levar Jesus sobre um lugar muito alto. E a Bíblia diz que ele mostra dali para Jesus todos os reinos do mundo.
mostra a sua glória, mostra o seu poder, os reinos do mundo, a glória, o poder. E aí ele diz para Jesus: olha, me diz uma coisa, tudo isso, tá vendo tudo isso? Tudo isso te darei, se você se prostrar e me adorar. Aqui revela o que o diabo sempre quis. Ele sempre quis o que é de Deus. Uma das coisas que o diabo ele sempre quis, ele sempre buscou o que é de Deus. E para ter aquilo que é somente de Deus, que é a adoração e a honra nesse sentido, ele vai fazer de tudo. Inclusive ele vai te dar tudo que você quiser, com um preço. A sua alma, com um preço, o seu espírito, a sua adoração, porque a adoração envolve a alma, a adoração envolve o espírito, a adoração envolve todo o ser da pessoa. E você se torna parecido com aquele com quem você adora. Quando você adora a Deus, você se torna cada vez mais parecido com Deus. E quando você adora o diabo, você se torna cada vez mais parecido com ele. Então, você se torna parecido com o que você adora. E agora o diabo ele está dizendo assim, ó, eu vou te dar tudo que você quiser. Tudo isso eu vou te dar, se você se prostrar e me adorar. E é o que o diabo está propondo para muita gente nesses dias. Só se prostra e me adora. Se prostra. Se renda a mim. Faça a minha vontade. E aí eu vou te dar tudo que você quiser. É a proposta do diabo. Porém, com um custo. Porque você vai ter o destino com quem você adora. Eu vou repetir. O seu destino vai ser com quem você adora. E qual é o destino do diabo? O destino do diabo é o lago de fogo e enxofre, que a Bíblia diz que foi preparado para o diabo e seus anjos. Vou repetir. O lago de fogo e enxofre, o lugar onde o bicho não morre, né? Foi preparado para o diabo e seus anjos. Nunca foi preparado para os homens. Mas aquele que adora o diabo vai se tornar parecido com ele. E aí vai ter o mesmo destino que ele tem. O sofrimento eterno. O tormento eterno. Mas se você faz a melhor escolha, que é adorar ao Criador do universo, ao seu Criador, aquele que te criou com tanto amor, com tanto carinho e que te ama, se você utilizar a espada do Espírito para vencer o diabo e decidir adorar ao único e ao verdadeiro Deus, então você pode ter certeza que o seu destino será ao lado dele, vai ser com ele. Jesus responde dizendo, está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Tome hoje uma decisão de, pela palavra do Espírito, de ficar ao lado de Deus, de se prostrar e adorar somente a Deus, de rejeitar o diabo e as suas obras, de rejeitar o diabo e as suas propostas e adorar a Deus, a único e verdadeiro Deus, e servir somente a Ele, como Jesus declarou. Deus está colocando à sua disposição, aleluia, essa arma poderosa que é a palavra de Deus. Essa é a arma da sua vitória. Essa é a arma da sua vitória, porque é a espada com a qual você vai lutar nas suas batalhas diárias, em cada área da sua vida, e você vai viver em Cristo uma vida vitoriosa por meio dessa arma que Deus está colocando à sua disposição. Essa é a palavra de Deus nessa tarde. Não lute na carne, mas vamos lutar no Espírito. Não lute com as armas carnais, com a mentira,
com a incredulidade, né? Com rendição ao diabo, mas se renda a Deus. Não calce os seus pés com as filosofias que existem nesse mundo, porque são muitas. Não ande de acordo com as filosofias que existem nesse sistema mundano corrompido, mas ande de acordo com os princípios do Evangelho de Cristo, e você vai viver uma vida vitoriosa. Essa é a palavra de Deus para o teu coração nessa tarde. Eu quero sim orar por você. Quero agradecer a Deus pela vida da irmã Lene. Ela pediu oração por ela. Vamos orar. A irmã Cida, a irmã Elizabeth, Deus abençoe. A irmã Fátima, vamos orar aqui pela tua vida. Cada ouvinte, é um momento de oração. Fale com Deus agora. Apresente a sua vida a Ele. As lutas que você tem também, apresente a Ele. Você talvez não esteja conseguindo vencer muitas coisas sozinho, não é? Você está dizendo, Senhor, está difícil eu vencer. Mas hoje Deus te deu armas aqui para você vencer. E peça ajuda ao Espírito Santo, ao Consolador, que Ele está aqui para te ajudar. Você que ainda está no Evangelho, você que ainda não entregou a sua vida para Cristo, entregue agora o seu coração a Ele, que Ele está de braços abertos para te receber nessa tarde, mudar a sua vida e mudar a sua história. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida desse ouvinte que tem recebido, meu Deus e Pai, a tua palavra, que tem recebido a mensagem do Senhor para o seu coração. Eu lhe peço, meu Deus, que, aleluia, o Senhor venha habitar no coração, na vida desse que tem recebido a tua palavra, e que essas armas espirituais venham estar na vida de cada um, que essas pessoas que estão entendendo a tua vontade sejam revestidas dessas armas espirituais que o Senhor está colocando à sua disposição. Venha nos capacitar, venha nos revestir, venha nos fortalecer, venha guiar as nossas vidas, venha guiar esse homem, e que todo mal, todo espírito maligno, todo demônio, toda opressão maligna contra a vida dessas pessoas que assim estão neste momento, meu Deus, esse mal venha sair, venha ser neutralizado, venha ser anulado, e que essas pessoas, através da fé, através desse receber a tua palavra, receber a Cristo, venha ser também armado na vida espiritual, para lutar e vencer, para vencer e em Cristo ser mais que vencedor sobre cada uma dessas situações, em nome do Senhor Jesus. Satanás, sai da mente desse homem, sai da mente dessa mulher, em o nome de Jesus Cristo, e que agora fique na mente, na vida de cada um, a palavra de Deus, na sua vida, as armas espirituais que o Senhor está colocando à disposição de cada um nessa tarde, em nome de Jesus Cristo, e amém, e graças a Deus. Muito obrigado, Senhor, e eu te agradeço, amém, e graças a Deus.
todos aqui da programação Compartilhando Vida. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família. E eu reforço o convite que nós fizemos para você e sua família, neste domingo às 18 horas, para estar conosco na Rua Juarez, na Rua 5, número 23, na Chácara Bela Vista. Reúna a sua família, venha buscar o Senhor, vamos buscar revestimento de Deus, vamos colocar a vida e a família no altar de Deus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, para que Ele venha mudar a sua vida, venha mudar a sua história, e eu acredito que assim vai acontecer, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Fique com essa palavra, com esse convite, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Programação Compartilhando Vida, encerrando, mas estamos sempre trabalhando pela sua verdadeira felicidade. Felicidade verdadeira somente em Jesus. Deus abençoe e fique todos na paz do Senhor.